Olá, a gente deu um pulinho aqui na paróquia para buscar mais algum conteúdo para poder trazer para vocês mais curiosidades da festa. Com essa vinda à igreja, eu solicitei a presença de uma pessoa que é muito cara de todo Santo Amarense, a qual vai nos trazer conteúdos maravilhosos. Vamos à sequência. Boa tarde. Com quem estamos falando? Maria Helena Miller. Tudo bem, Maria Helena? Me conta um pouquinho dessa história que eu já fiquei sabendo que vem de família, é isso? Sobre as bandeiras, assim, antigamente, né, uns anos atrás, quem cuidava eram as irmãs da Divina Providência. Quando elas saíram daqui, elas chamaram a minha mãe e ensinaram para minha mãe todos os detalhes de como preparar a bandeira do Divino para sair nas casas e como depois deixar elas arrumadinhas, guardadas para o próximo ano. Então, só esclarecendo, as irmãs da Divina Providência, no tempo da construção do Hospital São Francisco, que residiam em Santo Amaro da Imperatriz, Isso. eram encarregadas dos cuidados com a bandeira, com os aparatos da família imperial, digamos Isso, assim. E após a ida das irmãs para Florianópolis, ficou essa incumbência para sua família e sua mãe, é isso? Aí nós ajudávamos a mãe também, né? Mas eram menos, eram só 5 bandeiras, né? Porque também a população era menor. Tudo. Aí agora daí foi crescendo, nós já estamos com 19 bandeiras para dar conta de passar em todas as casas, porque aqui é 2 municípios, né? A paróquia é 2 municípios, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas. Então, a gente tem um trabalhinho assim maior do que naquela época, a gente foi também modificando algumas coisas, né? Porque ela pregava nos próprios mastros, né? Ela pregava as fitas com taxinha, né? Ela pregava lá em cima com taxinha. E agora nós já fizemos um modo diferente, que depois até vou mostrar ali como que dá para mostrar, né? Como estamos fazendo, né? Mas me fala um pouquinho dessa responsabilidade. Da responsabilidade. A responsabilidade é o seguinte, porque foi ensinar passado para minha mãe, né? E a gente continua fazendo, que quando as bandeiras saem, que a gente prepara elas com as fitas, tudo bem bonitinha, passadinha, tudo, e elas chegam assim bem, como é que a gente diz, as pombinhas vêm tudo bem estraçalhado, porque né, anda de mão em mão, de casa em casa, né, corta um pedacinho de fita, outros colocam, aí a gente, depois da festa, a gente desmonta ela, como a gente, vamos desmontar as bandeiras, a gente tira todas as fitas, então essas fitas, elas vão com nós, elas amarram lá em cima com nós também, e é recomendado que a gente não corte nenhum, que a gente desmanche nozinho por nozinho, porque aqueles nozinhos foram pedidos ou agradecimento das pessoas. Então, a gente não pode cortar. É o respeito, né? Tem que só desmanchar. Então, a gente desmancha e até fica rezando junto, né, para que essa pessoa realmente alcance o que ela pediu, né? E aí a gente guarda essas fitas, as que são curtinhas a gente corta para dar em pedaços, né? E as que são grandes a gente guarda para o outro ano, para botar na bandeira, para ela andar nas casas. Então, essa tradição familiar, passada de mãe para filha, né? Mas também seu pai tinha uma certa participação, não tinha? Tinha. O meu pai trabalhava na parte de organização da festa também, né? Hoje a gente chama de conselho administrativo, né? Na época chamavam de CPC, alguma coisa nesse sentido assim, porque daí eram os movimentos também, como meu pai era congregado mariano, aí os congregados marianos eram os homens, né? Que eram só homens, e daí tinha as mulheres, que eram as filhas de Maria, ou da Ordem Franciscana Secular, que é a terceira ordem de São Francisco, que é para leigos, né? Então, eles faziam a parte dos festejos, de montar barraca e preparar o churrasco, preparar galinha, preparar os comes e bebes da festa, assim, né? Aí ele tinha dele era essa incumbência, né? Perfeito. E a mãe era arrumar as bandeiras para andar,
passear nas casas levando a bênção, né? Como se chama sua mãe? Judite. Dona Judite. Já nos deixou em 2007, foi isso? 2007. Seu pai? Meu pai nos deixou em 1999. E o nome dele? Joselino. Seu Joselino. Perfeito. Mais conhecido como Zé Mila. Mas deixou essa herança, né? Deixou, Essa herança de carinho, de respeito e de muita dedicação. Muita. E cuidado, né? Daí depois quando elas chegam, daí a gente tem que lavar. Elas vêm assim, né, sujinhas, de encostar no chão, todo mundo passar a mão. Aí a gente lava, passa direitinho, guarda, e no outro ano a gente arruma toda ela de novo. Mas tem mais alguns mistérios que você ficou de me mostrar, não tem? Sim. Então, podemos ir lá? Podemos. Depois falamos dessa aqui, então? Não, vamos terminar, podemos terminar aqui. Podemos terminar aqui. Que essa aqui, e eu não lembro mais bem direitinho o ano. O Frei Daniel era o nosso pároco, né? Frei Daniel da Landréia. Aí nós precisamos homenagear os festeiros. Aí ele me incumbiu e ele me deu a relação de todas as festas. Eu tenho a relação ali até, de bordar o nome nas fitas, né? Então, algumas, antigamente, eles não botavam o nome, não botavam o nome. Então, elas estão com datas, só as datas. Então, cada uma dessas fitas, ela aqui, referencia essa aqui, um festeiro e algumas mais de uma data, né? Mais de um ano, mas sempre referenciando um festeiro. Isso. Essas aqui não tem o nome, porque não tinha o nome registrado. Perfeito. Mas a gente foi colocando as datas, né? Então, desde 1854. Desde 1854 tinha já o registro. Aí depois só tinha o nome do homem e não o da mulher. Aí depois começaram a colocar o nome do homem e da mulher, né? Então, essa aqui, por exemplo, é só o nome dele, né? Não tem o nome da esposa junto, né? Essa aqui já colocou. Já tem o nome da esposa. Joaquim Emília Goulart, né? Então, nós fomos fazendo as fitas, né? Deu 44 fitas, colocando assim. E agora, ultimamente, né? Essas duas foram as últimas. E daí, como teve 2 anos que foi cancelada, que teve Covid, em função mas da a gente Covid. deixou registrado também. Perfeito. Aqui, cancelada. Aí o festeiro depois do Covid, que foi ano passado, né? Não, ele não foi ano passado. Foi. O Alexandre e a Fernanda. O Alexandre foi ano passado, 2022, né? E agora vai ser a Mariana, né? A Mariana e o Alisson. Que daí eu vou colocar a fita ainda, vou desmontar ela. Já se sabe a cor dessa fita, Maria Helena? Eu até bordei, mas eu não gostei dela. Porque eu bordei em branco e não aparece muito nome. Eu quero bordar uma outra cor para destacar um pouquinho melhor o nome, né? Assim. Então, mas eu vou desmontar ela para lavar, pintar a pombinha lá. Depois eu vou montar ela toda de novo e já vou colocar do novo festeiro. Complementando, Maria Helena, essa bandeira aqui, essa permanece na matriz. Isso? Essa fica montada o ano todo. Essa com as fitas de todas as festas fica durante todo o período aqui. Ela só é retirada um pouco antes da festa para ser providenciada a higienização, enfim, e aí recolocada. Isso. Mas, além dessas, são mais 19. 19. Essas 19 percorrem todos os 2 municípios, é isso? Os 2 municípios, Que daí, como os procuradores, como a gente Procuradores, diz, esse era o termo. Eles, os trechos, os quarteirões, eles chamam de quarteirões, né? Os quarteirões não aumentou, mas aumentou o número de pessoas que moram no quarteirão, né? Então, eles, às vezes, levam eles tinham programado 2 dias, mas às vezes eles não conseguem fazer esses 2 dias. Aí precisa de uma bandeira reserva para eles continuar o trabalho deles para passar aquela adiante, né? Ou então com 2. Ultimamente alguns dos procuradores estão fazendo isso. Eles usam 2 bandeiras, aí uma de cada lado, eles dividem o quarteirão e passa 2 bandeiras no quarteirão ao mesmo tempo, para poder dar conta de chegar em todas as casas, fazer uma oração. Como é a recepção
do santo amarense com respeito aos procuradores, a visita, a bênção que é receber, né? É o mais gratificante possível, porque eles ficam emocionados, eles até assim, quando eles sabem que ela vem, porque a gente vão tocando um tambor, né? Que eles escutam, já preparam a casa direitinho, até lanche e tudo, eles preparam para o pessoal que está com as bandeiras, sabe? Então eles têm muito, muito gratificante mesmo, sabe? É como se realmente assim, ó, chegasse a pessoa do divino dentro da casa. Muito. Essa tradição é uma tradição açoriana. Açoriana. Perfeito. Muita gente confunde e acha que Santo Amaro tem uma colonização alemã, apesar da forte imigração alemã que veio para cá, mas a colonização de Santo Amaro inicial é açoriana, né? É, porque assim, ó, o nosso município pertencia a Palhoça, A Palhoça. né? Era tudo Palhoça, né? E Palhoça é açoriano, né? Mas quando os açorianos chegaram também em Santo Amaro, já tinha colônia alemã. É, então houve uma mistura. Foi uma miscigenação. Mas como os alemães incorporaram nessa tradição que veio de Portugal, né? E somos muito pertinho aqui de Florianópolis, né? Que aqui a maioria é colônia açoriana, né? Também lá dos Açores, assim, tudo. Então é muito legal e o pessoal ama mesmo, sabe? São 50 dias, né? Porque ele sai já no domingo de Páscoa, né? Domingo à noite. São 50 dias, eu digo que são 50 dias de orações forte, né? Ao Espírito Santo. As novenas. Porque tem as novenas nas casas, né? No primeiro dia, já que sai, na segunda-feira, quando sai, já à noite já tem, às vezes, 2, 3 casas que tem a novena na casa, né? Do Divino. E depois, os 9 últimos dias, tem aqui na matriz, né? Perfeito. É. Agora, tu vai me mostrar o que está escondido. Tá bom. Agora me conta um pouquinho, Maria Helena. Nós estamos agora aqui nessa sala, onde são guardados os objetos e pertences da festa do Divino, e dos quais a responsabilidade é toda tua, né? Então, me conta um pouco, sempre estiveram aqui na igreja? Não, ficava apenas assim um mastro, como está aquela ali, né? Só o mastro e a pombinha. E as bandeiras em si, as fitas, ficavam na casa da minha mãe. Ah, ficavam na sua casa. Ficavam na casa da minha mãe, é. Aí, quando a minha mãe faleceu, porque a gente tinha uma casa bem grande, né? A minha mãe faleceu, aí a casa não colocamos à venda porque um dos meus irmãos se propôs a comprar, né, a casa, e eu fui morar no apartamento. Aí eu disse pro Frei, o meu apartamento não consigo agora guardar essas bandeiras lá em casa. Aí ele disse, então vamos guardar aqui. Então nós temos ali na sacristia um armário bem grande, aí tem a parte de cima, aí a gente guarda, até a caixa tá aqui, a gente guarda tudo dobradinha nessa caixa e coloca lá, né? Mas a tua responsabilidade, ela recai só sobre as bandeiras ou não? Os outros objetos também utilizados durante a festa, como a coroa da família imperial, o cetro. Isso eu também cuido, só que esses sempre ficaram na casa paroquial. Sempre ficaram na casa paroquial. Sempre ficaram na casa paroquial. Apenas eu cuido, né, da limpeza dela antes de sair e depois de sair para poder guardar. Eu fiquei sabendo de um fato com respeito à coroa que envolve seu pai, que parece que ele restaurou essa coroa, foi isso? Porque a coroa, ela, né, toda cheia de detalhes e teve, às vezes, quando é criança muito pequena, ela é meia pesada, né? E caiu a coroa. E daí ela vamos dizer assim, assim na junta, assim, né? Onde é colada, assim, ela quebrou ali, né? Aí ele botou um pauzinho por trás
botou um pedacinho de pau por trás com um parafuso, bem igualzinho da coroa, né? E parafusou. Daí ela ficou inteirinha ali. Até hoje esse parafuso está nela? Tá nela. Que barato. Depois até o Paulo aqui da relojoaria, né? Ele foi festeiro também, ele deu mais uma outra restaurada, deu uma melhoradinha ali, né? Assim, que nem aparece mesmo, a gente só mostrando, né? Que aparece, que não aparece. Mas houve esse probleminha. Perfeito. Aí é onde a gente, cuidado, segura. Porque é uma relíquia, né? Sim. Porque já tem quase 200 anos. Aí, então... Nós estamos agora, na próxima, que número de festa? E agora, meu Deus, já perdi até a conta. 166, 66 ou 67? Eu vou pegar depois um folder lá. Perfeito. No folder tá. Essas bandeiras, por exemplo, aqui, né? Nós temos essas 4, que são 4 diferentes primeiras. daquelas 3, tá? Porque quando é essas aqui, ó, desse modelo, que tem essa daqui, tem as outras, essas mais 2 ali, e aquelas 4 maiores que daí saem no dia da festa, né? Que é o mastro maior, daí sai no dia da festa. Para entrar nas casas tem que ser esse mastro menor também, né? Sim, para não complicar até o porque acesso senão às não portas, entra, tudo. Então, essas foram entalhadas por um senhor que ele já faleceu. Aí ele entalhava a mão, é um outro tipo de madeira, e ele entalhava a mão. Então, para ver, uma tem um bico um pouquinho maior, outra menor, mas elas são um entalhe diferente, né? Já aquelas ali, como ele faleceu, até agora, nós precisamos de bandeira, temos que fazer. Aí nós somos um casal até, né? Que ele faz, mas só que ele faz com MDF, daí é diferente, é tudo com máquina, né? Então eles ficam assim, tudo meio quadradinho. Aí você faltou o pescoço do pombinha. Pode-se dizer que essas aqui seriam industriais e essas realmente manufaturadas. Essa aí foi manualmente cada detalhezinho, né? Sabe, os risquinhos de geralmente saem um pouquinho, um mais largo, outro mais detalhado, né? Porque foi entalhado por uma pessoa que era marceneiro, que ele entalhava com enxoque, aquelas material de carpinteiro, né? E aqui já é com máquina, né? Então, só para a gente explicar também mais um detalhe, assim chegam as fitas de volta de todas as novenas e da própria festa às tuas mãos, é assim? Isso, ó, essa aqui já andou passando nas casas, vê como ela veio, a diferença das outras. Ela vem toda emboladinha. Vem toda emboladinha, que o pessoal amarra a fita, corta pedaço, olha aqui como já tá curta, ó, né? Que são como essas aqui, ó, que eu tirei, que passaram nas casas no passado. Elas vêm todas assim, daí muito curtinha, né? Daí não dá para deixar. Aí a gente tira. São todas refeitas? São todas refeitas, com as próprias fitas que o pessoal coloca, como agora. Colocaram fitas aqui, né? Aí eu pego, por exemplo, essa aqui, ó, veio, eles amarraram, tem mais um outro pedaço, então ela tá maior. Então aí ano que vem eu boto ela para sair nas casas. E essas aqui a gente corta em pedaços, né? E dou para as pessoas, que as pessoas gostam de ter em casa. Né? Fica com uma relíquia, às vezes bota uma embaixo do lembrança. Travesseiro, sabe? As devoções populares, como a gente diz, né? Os devocionários populares. Mas aí o que eu faço? Aí eu tenho esse trabalho de passar todas as fitas para tirar, né? Higienizar elas e escolher as cores, tudo bonitinho. E prego, costuro numa fitinha assim. Aí a gente bota em volta, amarra ela e fica bonita de novo, Perfeito. como tá ali as outras. Né? E assim ficou melhor, porque antes era pregado cada fita com uma taxinha. Era muito trabalhoso e doía os dedos, Sim. né? Aí agora a gente... Vamos inventando, né? Quer dizer, inventando não. Adaptando a praticidade, melhorando. Que são muitas, né, que a gente monta. Aí agora eu já estou arrumando, fazendo assim, para botar nas bandeiras que vão sair no dia da festa. Perfeito. É. Aproveitando, quero agradecer à paróquia de Santo Amaro da Imperatriz
aos freis, que nos permitiram entrar na casa paroquial para a gente ter acesso e fazer algumas imagens dos objetos de uso durante a festa. Então fica o meu registro, meu agradecimento e a gente volta com a Maria Helena. Bom, enfim, chegamos, Maria Helena. Aqui, deixa eu aproximar a imagem aqui. A confecção dessa coroa e desse cetro, em que material é? É prata. É prata. É prata. O cetro eu não sei bem o cetro, mas a coroa É em prata. É. Tá, essa coroa, Maria Helena, ela ficava na tua casa? Não, a coroa não. Não, A coroa sempre só as ficou na bandeiras, casa sempre. paroquial, Aham. né? Só que ela não ficava num lugar assim, né? Ela ficava mais... Ela Que aí eu ficava consigo pegar. dentro de uma caixa e daí a gente guardava no armário, né? Às vezes até no quarto do próprio pároco, né? E agora, como foi conseguido esse móvel, né? Que é um móvel de uma outra capela que foi tirado, o Frei trouxe para cá, né? Foi o Frei Ângelo que trouxe ela para cá. Esse agora eu vou dar um lugar bem digno Digno para ela. coroa. Aí ela fica aqui. Quando eles fazem missa, as suas orações, ela está aqui. Me conta um pouquinho, deixa eu abusar um pouquinho. Me conta como é que está sendo levado a mensagem, a cultura da festa do Divino aos mais jovens, Maria Helena. Aos mais jovens, talvez está faltando um pouquinho isso, porque na festa do Divino, antes enquanto a corte não chega, sempre é contado um pequeno histórico, que até eu tenho ali para depois dar para você. Né? Um pequeno histórico de como surgiu essa festa, da onde que ela veio. Mas é na igreja, no mesmo dia da Pentecostes, nas 5 missas, né, que são rezadas, né? Mas assim, para o jovem mesmo, acho que a gente nunca levou isso, né? Isso poderia ser, fica até uma sugestão à administração municipal, que resgate todo esse conteúdo histórico, todo esse conteúdo de fé, né? E que possa ser levado às escolas, pelo menos às escolas municipais, né? Isso, acredito que a prefeitura poderia fazer, né? É, principalmente nessa época, que daí chama mais atenção, porque é falar da bandeira anda, né? Eles amam, né, a festa, amam tocar na bandeira. Santo Amaro gira em torno da festa. A gente vai nas escolas, né? Nossa, eles tudo querem chegar perto, eles querem Mas tocar. vocês visitam as escolas com as bandeiras, isso? Sim. Perfeito. Sim. Perfeito. O que não há é uma divulgação maior Então, sobre a a origem, o contexto, enfim, né? Isso. Perfeito. Mas a parte, assim, da bandeira, né, é muito forte mesmo entre os jovens. Deixa eu voltar a fazer mais uma imagenzinha dela aqui. E mais uma vez a gente agradece à paróquia por nos permitir o acesso. Dentro dos aparatos que fazem parte da festa, inclui-se uma espada. É isso, Maria Helena. Qual é a simbologia dessa espada? Essa simbologia é que um santamarense, marinheiro, seu Nemésio Coelho, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial e ele prometeu que, se ele voltasse vivo, que ele doaria a espada. Então ele doou. Ele até colocou aqui, né? Ofereço ao glorioso Santo Amaro por uma graça alcançada, Nemésio Coelho, 15 de setembro de 1957. Então essa é uma espada oficialmente militar. Oficialmente militar, né? Da Marinha, né? Aham. Aqui. Então, eu acho que é o único município que tem festa do Divino que tem uma espada junto, né? Então, sempre quem usa é o príncipe, né? Que é o príncipe e a princesa, sempre quem usa é ele. Me permita só um pouquinho, segura ela assim. Deixa eu só dar uma passada. Aqui na bainha, na ponta da bainha, Isso. é onde está Isso, vou virar um a pouquinho inscrição. sobre a inscrição.
eu não sei se vai conseguir ver direitinho no vídeo, Nemésio Coelho, isso? Isso, Em 1957. Perfeito. Mais uma curiosidade da festa do Divino de Santo Amaro da Imperatriz. símbolo aqui da Marinha, né? Lindo trabalho. Não faz muito tempo que foi comemorada essa data. Ah, é? Os filhos dele vieram aqui. A família ainda reside em Santo Amaro, os herdeiros. Alguns, né? Uma família meio grande, alguns sim. Bom, Coelho, né? É grande. Ele tem. Ela é toda trabalhada. Ela é toda trabalhada. É, toda trabalhada. A gente conserva também, né? Limpa, passa um. Sim, torna-se um patrimônio, né? Maria Helena, me conta, porque parece que nós já temos uma certa coletânea de fatos, de histórias a respeito da festa do Divino nesses seus 169 anos de passagem, digamos assim. O que são esses fatos? Nós sentimos necessidade de passar para o povo, né? Como que surgiu a festa e por qual motivo, né? Que chegou até Santo Amaro, porque é uma festa de Portugal, né? Que acontece lá em Portugal e porque aqui em Santo Amaro também. Então nós pedimos o seu Ivo Zimmermann, ele pesquisou para nós e ele escreveu 2 artigos. Um diz assim: Festa do Divino Espírito Santo, das origens, depois do oferecimento da coroa ao Divino Espírito Santo. Então, ele escreveu todo um artigo aqui. E depois, ele escreveu um outro, as particularidades da festa do Divino em Santo Amaro da Imperatriz, né? Porque ela começou por causa de uma história, nós aqui por quê? Então, ele escreveu sobre isso, né? E a gente começou a fazer um resumo disso e contar durante a festa do Divino, antes da corte chegar na igreja para ser rezada a missa. Lembrando que a corte sempre sai do Paço Municipal e vem até a matriz, né? Até a matriz, né? Vem em procissão pelas ruas, né? O pessoal aplaudindo e depois acompanhando junto com a banda de música, tocando, né? E chega até aqui na igreja, e é onde participam da missa. Porque a história é justamente essa, a origem é justamente essa, né? Que a princesa Isabel tinha feito a promessa para o Divino Espírito Santo, né? Que se o filho e o pai que estavam brigados, se eles, né, reatassem, ela ofereceria a coroa ao Divino Espírito Santo. Então ela saiu do palácio dela, né? E foi com toda a corte, os servos, os todos, e foram até a igreja participar da missa em ação de graças, daí onde na hora do ofertório ela oferece ao Divino Espírito Santo a coroa, né? Depois o padre devolve, coroa, né? O príncipe, né? E aí vão para o salão de festas. Naquela época não era uma festa assim, o começo dela, né, a intenção dela. Ela, mais as princesas e tudo, serviu aos pobres uma refeição. A caridade. A caridade. Acima de tudo. Isso está tudo escrito aqui, né? Estou só e se você me permitir, eu gostaria de trazer aos leitores do Jornal Top esse conteúdo, porque eu acho que é de suma importância para se manter a tradição e se manter a memória do motivo principal da realização da festa do Divino Espírito Santo. Por isso, assim, né, as nossas festas, assim, o pessoal não é só arrecadação de dinheiro. A gente, claro, precisa também para a manutenção do nosso patrimônio, que é bastante aqui, né, e é usado por todos, né? A prefeitura usa, a PAI usa, todas as entidades vêm aqui, usam nossos salões, né?
E eles são muito ocupados, muito mesmo. Tem dia que a gente quer um salão, não tem, porque está sendo ocupado pela catequese, por isso, por aquilo, pela prefeitura, pela PAI, ou pelo sindicato, né? Todos usam. Então, é uma coisa que dá. Mais do que pública, né? É mais do que pública, né? Então, a gente também precisa conservar, porque senão também, se deixar de deteriorar, depois fazer uma grande reforma é difícil. Então, tem sempre que manter. Então, só com o dízimo, né, e as contribuições, não paga não isso, é né? suficiente. Então, o dinheirinho da festa, eles prevêem, né? Ó, em tal salão nós precisamos arrumar os banheiros. Então, com esse dinheiro, nós vamos uma partezinha. Sempre há um destino específico, já prevendo as necessidades futuras. Sempre para manter, né, manter as coisas em dia e as cozinhas, né, porque as cozinhas daí também, higiene, tudo isso, né, pela saúde pública, bombeiro, tudo, estão sempre olhando, né, e sempre eles mostram para a gente, ó, precisa melhorar isso, precisamos olhar aquilo, né, é melhor fazer assim. Então a gente, isso aí é custo, né, então essa a festa geralmente é para manter essas coisas, né, onde todo mundo usa, né. Gente, a gente está nesse papo gostoso aqui, agora, nesse momento, dentro da matriz, aos pés de Santo Amaro. E São Francisco, que a paróquia é franciscana. E nosso São Francisco de Assis. E a bandeira cachoeira também. E essa parte da história da Festa do Divino, que se chama Maria Helena Miller. Maria Helena, eu só tenho a te agradecer, eu acho que toda Santo Amaro só tem a te agradecer por essa tua dedicação, por esse teu carinho, por esse teu zelo pelo contexto religioso, contexto histórico, patrimonial. És um patrimônio da história de Santo Amaro, tua família principalmente, já, vem de berço. Só tenho a te agradecer, eu que não sou um santo-amarense, mas me sinto acolhido pela cidade, não tenho como expressar o agradecimento pelo teu tempo, pela tua dedicação e pelo teu carinho. Obrigada também, eu aqui agradeço a gente poder partilhar, né, todos esses detalhes. Essas coisas maravilhosas que Deus nos propõe, né? E Ele me deu esse dom para cuidar, então vamos cuidar. Vamos zelar por ele. Obrigado, Maria Helena.